habitantes da diáspora armênia, eles não fazem parte dessas vozes que estão no hemisfério norte. Então, de certa maneira, nós somos também exóticos culturalmente, como determina o Claude Said. Bom, para o ambiente da diáspora, eu reportei o Arrombar, que trata de conceitos de nação e nacionalidade, e o Samuel Huntington. Não exatamente quando ele passa a tratar do choque de civilizações, mas os conceitos de civilização que ele vai utilizando estão sendo úteis para o desenvolvimento da pesquisa, né? Então, o genocídio, ele está fazendo parte de um trabalho interdisciplinar aqui, onde se negocia uma identidade armênia pós-genocídio, em contraste com essas outras identidades latino-americanas que estão em jogo. Então, essas terceiras, quartas e quintas gerações de pessoas que estão nascidas aqui, como que elas negociam esse mundo de pertencimento? Como que elas se sentem acolhidas nesse ambiente de chegada? E isso faz parte do estudo também de políticas migratórias para a América Latina. Tem isso como plano de fundo, além do genocídio. Porque se repara no estudo, principalmente a partir da década de 20, existe uma oscilação de políticas migratórias entre Argentina e Brasil. No momento que lá os portos são fechados, aqui se abrem. Então, tem uma tendência a acolher esse grupo em São Paulo, depois do grupo de Buenos Aires, da formação do grupo de Buenos Aires, que é maior do que o de São Paulo. E aqui chegando a dificuldade de identificá-los como armênios. Então, eles entram na cifra de outros pelo Museu de Imigração e também no Departamento de Imigração de Buenos Aires entram como outros ou como turcos. Então, tem uma questão nas perguntas aqui, eu peguei o slide errado aqui para mostrar para vocês. Eu vou pedir mais um tempinho, porque eu gostaria de elencar as perguntas que eu coloquei aqui. Me perdoem, viu, esse tempo aqui a mais, mas o recorte eu não fiz adequado aqui na hora de passar o slide. Eu queria mostrar os relatos que foi colhido até agora e acabei me atrapalhando. Desculpe, é que eu vim direto de Aracaju para cá, então me perdoem isso, essa falha aqui na hora de escolher exatamente qual era a apresentação. Tá. Falando um pouco ainda da natureza da pesquisa, ela é exploratória e investigativa, então é uma pesquisa qualitativa, ela não pretende postulados ou filtros, então os entrevistados têm que dar espaço para deixar falar. Então, vou usar uma expressão aqui, mais do que to get a position in the university, a gente pretende ouvir as pessoas. Então, uma relação de respeito que se tem com o entrevistado. Então, há que se permitir que, em dados momentos, o entrevistado não queira falar sobre determinados assuntos. Então, está se deixando livre. Dificulta o recorte, um filtro propício para fazer a tabulação? Sim, dificulta, mas nesse momento é necessário. Então, se priorizou a qualidade das entrevistas, o tempo que cada um tem disponível para falar e quer falar sobre, né? Como eu havia dito, a intenção é fazer um mapeamento e não uma comparação de comunidades. Tem foco na memória individual e pretende reconhecer alguns traços comuns a uma identidade coletiva desse grupo, né? Trabalha com memória, identidade e pertencimento, as categorias de análise, né? Então, é um trabalho interdisciplinar que tem foco na memória e identidade, mas ele aborda, como pano de fundo, o genocídio. Vários conceitos de história oral estão sendo utilizados, e aqui eu não vou citar os autores, porque eu prefiro me pautar mais a respeito da identidade e pertencimento, né? E as políticas migratórias que eu falava, né? Os contextos sociopolítico e econômico do Brasil e Argentina. É interessante que a Era Vargas é super importante para compreender a fixação da comunidade armênia aqui em São Paulo. Então, todo o processo dos 2/3, né? Então, só os trabalhadores brasileiros podiam ser registrados em empresas e
iniciar também o seu negócio também. Então, ali explica, pela Era Vargas, a gente tem essa explicação de como eles puderam se fixar, né? Bom, então a base, os blocos das entrevistas ao vivo, embora não tenham filtro curricular, se pretende um roteiro geral de perguntas que vai tratar, no primeiro bloco, sobre a origem armênia, o segundo, sobre a memória da memória ancestral, que vai envolver os 3 blocos, enfim, né, mas mais focado ali, e o terceiro, sobre a identidade e pertencimento. Então, há um trabalho na entrevista de ir aos poucos perguntando para ver até onde o entrevistado efetivamente quer responder, né? Então, a origem, a ascendência armênia, pai e mãe, até onde lembra, avô e avó. Então, tentando estabelecer um esboço de uma árvore genealógica a partir da memória, né, que vai se reproduzindo a partir desses relatos orais. Então, locais de origem dos ancestrais que vieram para cá. Então, vários locais, se identifica várias passagens intermediárias. Então, acontece o genocídio em determinada região e todas as regiões de abrigos de refugiados em países vizinhos, como Síria, como Líbano, Marselha, na França. Então, várias, tem uma pontuação, Egito, vai sendo citado a Palestina, Israel, antes de se tornar Estado, enfim, né? Há descendências de outras etnias na família, então o que diz o grupo de Buenos Aires e o grupo brasileiro, né? Nós temos uma tendência à miscigenação, então como tem acontecido esses casamentos, né, interéticos e endogâmicos no seio familiar ao longo das gerações, né? Parentes ou amigos de origem armênia com os quais ainda mantém contato atualmente, né? Então é uma grande rede. Então, é um fluxo migratório que está pujante ainda. As pessoas trocam relações em outros países, com outros grupos, né? De comunidades armênias. A memória da memória propriamente dita, né? Então, relatos dos ancestrais sobre o genocídio armênio, as condições de chegada na América do Sul e essas passagens intermediárias por outros países. E é interessante, gente, eles lembram e essa hora querem falar. Então, tem sempre assunto. E é uma parte longa, extensa, assim, do bloco 2, porque todos querem falar, dos mais velhos aos mais novos, né? Eu fui oscilando, assim, pessoas em grupos de mais de 60 anos e aqueles na faixa dos 40, dos 30, dos 20, para poder atender um pouco, né, essa demanda geracional que faz parte da pesquisa, né? E, por fim, da identidade e pertencimento, né? Línguas faladas em casa por avós, tios e pais. Interessante, o turco aparece, mas ele não se reproduz no ensino para as gerações mais atuais. Mas as pessoas sabiam turco também, sabiam outras línguas pelas passagens intermediárias em outros países. Aprendizado de línguas estrangeiras. Como em casa, escola, em viagens, todos têm mais de uma língua, além do português. Já foi a Armênia? O que é ser armênio? Se sente armênio? Que proporção, né? Ser turco, ser chamado de turco ofende. Ser confundido com turco ofende, né? Então a provocativa é essa, né? Eles demoram para falar, mas falam bastante depois, né? Então, onde é a Armênia? Tendo em vista que a Armênia ancestral, ela foi amputada, a gente só tem o país, né? Então, onde é essa Armênia, né? O terror projetado, imaginado, sonhado, né? E tem os dois últimos, e o genocídio. O que foi? Qual é o sentimento? A reparação por isso, como se faz a reparação? Tá? Então, onde é a sua Armênia? Algumas respostas. Onde tiver 2 ou mais armênios. A frase do Ilan Saroyan, que é um escritor da diáspora, muito famoso. Né? Em toda parte. Então, alguém aqui, né, da Fefeleste, faz esse trocadilho. A gente aludiu em Guimarães Rosa. Na Síria, em Córdoba. Espasmo em Córdoba não foi um argentino que falou, foi um brasileiro. Ele se sente armênio em Córdoba. A Armênia dele é Córdoba. Em Buenos Aires, no departamento de Armênia da USP. Não em São Paulo, no departamento, na oração. Aí a gente começa a devagar mais na oração composta, né? Na música de Yerevan e Yerevan. Então, a música traz, né? A oração traz. Mas nenhum deles até agora identificou a cidade de São Paulo. São Paulo é um não lugar, porque não foi possível, né? Respeito a mim mesmo, né? E o genocídio e reparação, algumas falas, tem mais de cortei algumas, né? Notem que a palavra perdão aparece majoritariamente. O perdão que ainda não teve, né? Que ainda não foi pronunciado. Perdão, devolva terras e bens pecuniários.
devolva o Monte Ararat, que está na Turquia, né? Está em plena vista dos armênios, né? Perdão para haver justiça e imparcialidade na mídia internacional, na fala dos nossos colegas aqui antes, né? Perdão e indenizações individuais, sem as terras, porque tem um vazio populacional. Então, como é que é essa indenização? Não é com terra, é de outro jeito. Perdão para constar no registro histórico oficial do ocorrido. Não consta, né? Devidamente. Perdão para não dizer que foi efeito colateral da Grande Guerra. Muito obrigada, se me alonguei, me desculpe. Falar de genocídio armênio e invoca algumas ideias, e principalmente a questão do esquecimento devido à repressão dessas memórias e da construção, por causa desse esquecimento, tem a construção de uma memória coletiva. Então, essa memória coletiva, a necessidade de construir isso surgiu a partir das vozes de quem passou, dos familiares, das histórias que foram